Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Chegou domingo, dia 10 de outubro, estamos aqui na Página Vote, mais uma vez, esse amigo de todos os dias, Nus Amorim, aqui de Cuiabá, capital do Mato Grosso. E onde quer que você esteja, deste país, deste mundo, obrigado pela sua companhia. Eu convido você a ficar com a gente até o final deste vídeo. E aí, dá bastante like, se gostar positivo, se não gostar negativo, não tem problema. Faça seu comentário, escreva aí seu comentário e divulgue a nossa página, vamos compartilhar. Nós temos que crescer, né? Temos que trazer mais gente para refletir conosco as coisas desse nosso Brasil varonil. Então vem com a gente, bom domingo, vamos lá? Olha, já ultrapassamos infelizmente os 600 mil, já estamos caminhando sempre, né, com aqueles números que começam a cair graças à vacina, mas que ainda assustam, ainda deixam a gente preocupados. Mais de 600 mil mortos e o Brasil continua aí na sua caminhada tentando eliminar essa pandemia, mas com seus pandemônios, né? Não estamos devagarinho, estamos acabando com a pandemia, mas os pandemônios do nosso dia a dia continuam. A maior inflação do século XXI, por exemplo, tá? Desde os anos de 90, nós não tivemos uma inflação tão galopante. Só para vocês terem uma ideia, dados oficiais do próprio governo dão conta que nos últimos 12 meses, o índice inflacionário é de 10,25%. 10,25% da inflação nos últimos 12 meses. São dados oficiais. Desde 1994 não tínhamos tamanho aumento de inflacionário. Esta é a situação do país atualmente. Era isso que nós queríamos? Era isso que você queria quando votou neste governo? Nessa maluquice que aí está? Pergunto para você, quem é responsável? Você também é responsável. Afinal de contas, você votou, você colocou, você acreditou. E muitos ainda continuam achando que está certo, que acreditam que está certo, que a gasolina tem que estar R$7 mesmo, que o gás de cozinha tem que estar acima de R$100. Não é culpa dele, é culpa do governador, é culpa do prefeito, é culpa do bispo, do papa. Ele não tem culpa de nada, sabe? Vamos refletir, gente, vamos refletir, tá? E aí, esta inflação, a pobreza, a fome, o desemprego, a angústia, esse desespero do povo brasileiro são resultados de mais um golpe político que trouxe o neoliberalismo imperial ao poder. Agora, 4 anos, 5 anos atrás, o golpe que deram, armado de todo um circo, para exatamente trazer de volta o poder da direita neoliberal que beneficia empresas e massacra o povo, o trabalhador, tirando direitos, espremendo cada vez mais, aumentando impostos, escravizando, na verdade, a palavra correta é escravizando o pobre. Simples assim. E aí nós vamos ver como é que a história se repete, né? A história se repetindo novamente, tudo de novo. Preste atenção, ó. Em 1964, por conta de combater o comunismo, eles falavam na época, na figura do presidente eleito democraticamente, né, na mão do povo, votaram nele, que era o João Goulart, que estava no poder, o presidente João Goulart, que defendia teses como, por exemplo, reforma agrária, que não agradava os barões do café, né, os grandes fazendeiros da época, a reforma agrária. Pois é, ele defendia a reforma agrária. Maiores justiças sociais, isso ele defendia. E aí, apoiados pelos Estados Unidos, que não queria de jeito nenhum, né? Naquela época ainda vivíamos a Guerra Fria, Estados Unidos, a extinta União Soviética, e aí o comunismo. Com esse pretexto, os Estados Unidos elaborou, aprovou e inclusive apoiou o golpe militar no Brasil em 64. Invadiram o STF, fecharam o Congresso, né? E o Exército tomou o poder, a força no Brasil. Os generais tomaram posse do Brasil. Muito bem. Lá ficaram durante 21 anos, né? Comandando, general após general, os militares dominaram. 21 anos com perseguições, tortura, quem fosse oposição, quem dissesse qualquer coisa contra o sistema militar, era torturado, era morto muitas vezes, né? Assassinado.
exilado, expulso do país, quantos artistas, cantores, né, compositores, quantos escritores, jornalistas não foram mandados embora do Brasil ou mortos, enforcados, né? Herzog foi um exemplo disso. Aí instituíram o Ato Institucional número 5, o AI-5, que ainda tirou mais ainda a liberdade do povo, acabou com um pouquinho de democracia que pudesse existir, tá? Censura, tudo que ia na televisão, no rádio, no jornal, nas revistas, era previamente censurado pelos militares. Música que fosse lançada, na época era LP, aqueles discos grandes, né? Tinha que ser censurado pelo exército, enfim. Deixaram o país endividado, né? O Brasil tinha uma dívida com o Fundo Monetário Internacional, como dizia, impagável na época, né? O Brasil está atolado em dívidas e o povo pobre no subdesenvolvimento, sabe? Não tinha desenvolvimento nenhum. O Brasil estava, na verdade, estagnado no tempo e no espaço, endividado, explorado. Esta era a realidade do povo brasileiro, isso em 1983, 84, quando começaram os movimentos pelas diretas já, pela redemocratização, né? O povo foi indo às ruas, brigando, lutando para votar, para retomar o poder. Democracia, 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 essa era a palavra de ordem em 1983, 84, jovens, autoridades, todo o povo brasileiro gritando. E aí não teve como. 21 anos depois, o povo tomou novamente o poder. Depois de 21 anos, a democracia se restabeleceu, a redemocratização no Brasil. E elegemos depois os nossos presidentes. E vamos acertando, errando, né? Com planos Collor de Mello, Caçador de Marajá, por exemplo, errando, né? Depois veio o Fernando Henrique Cardoso, que conseguiu dar uma estabilizada na economia e conseguiu, inclusive, vender muita coisa nossa com a política de privatização. Vendeu muita coisa, sabe? Vale do Rio Doce, bancos, enfim. Só não vendeu a Petrobras na época porque perdeu a eleição para o Lula. E aí, já no seu segundo mandato. Aí a esquerda também teve a sua fase de comando. Que muitos falam, teve muito roubo. Tem que provar esses roubos, né? Porque tá aí. O que eu me lembro da esquerda, ou seja, do PT, nos 2 mandatos de Lula e da Dilma Rousseff, é de que o povo vivia muito, muito melhor do que está vivendo hoje, né? A gasolina estava no máximo, já o ICMS já existia, viu, Bolsonaro? O ICMS já existia, era o mesmo peso, era o mesmo percentual, e a gasolina estava 3, 4 reais, no máximo 3,50. Disparou para 7. Pois é. O gás de cozinha, e o povo tinha seu churrasquinho, tinha emprego, não tinha fome, não estava as perspectivas de comprar sua casinha própria com o plano do Minha Casa Minha Vida, enfim, o povo vivia razoavelmente bem, estava melhorando, a economia, se não me engano, estava em sexto do mundo, a economia, o Brasil vendia até submarino, produzindo submarino, avião, sabe, vendendo avião para o exterior, tá? Estava descobrindo o pré-sal, com muito petróleo aí, a Petrobras, mesmo dizendo que roubavam a Petrobras, descobriu o pré-sal e estava explorando. E tá aí o dinheiro, tá aí. A Petrobras dando lucros e mais lucros. Tanto é que estão comprando. As bacias estão comprando os blocos lá no litoral brasileiro, tá? As empresas estão vindo comprar, querem sim comprar, estão explorando o petróleo. Bom, hoje, o que aconteceu? Novamente, interesses de multinacionais de outros países que têm olho principalmente no petróleo nosso, no nióbio, que está lá na Amazônia, né, a maior produtor desse minério, né, das megas empresas aqui, até mesmo os grandes empresários, banqueiros, a ciranda financeira, capitalismo financeiro que tem deixado muita gente rica. O discurso de combate ao comunismo voltou. Tem que acabar com essa esquerdalha, comunistas, sabe, querem dominar, nós temos que expulsar os comunistas. Novamente o papo de comunismo. É verdade. Eu quero que me digam quando que o comunismo foi instalado no Brasil,
principalmente nessa redemocratização Lula, Dilma, tiveram um regime comunista, porque eles deram um pouquinho mais de apoio a questões sociais, ao pobre, ao trabalhador, melhoraram as condições de vida do pobre coitado. Isso é comunismo? Bom, distribuição de renda um pouquinho mais justa é comunismo? É, né? A base do socialismo diz isso, né? Um pouquinho mais de maior justiça? Ah, não pode, isso não pode. É capitalismo, capitalismo. Muito bem. E aí, com o apoio dos Estados Unidos de novo, naquelas operações, né? Gente infiltrada aqui no Brasil naquela Operação Lava Jato, do juiz corrupto, tal de Sérgio Moro, com os procuradores federais aí, o Dallagnol e Companhia Limitada, armaram todo um circo e prenderam o único homem que poderia ter evitado essa tragédia. A verdade verdadeira é essa. Engaiolaram ele lá por um ano e agora estão descobrindo que aquilo tudo foi uma armação. O próprio STF agora tem vindo à tona e fala, não, ele foi preso injustamente, não tinha provas. Pois é, ficou mais de 500 dias preso. Bom, mas isso é uma outra história. O que interessa é que, apoiados pelos Estados Unidos, mais uma vez, deram um golpe político no Brasil. Derrubaram um regime, uma presidenta por uma tal de pedalada que até hoje ninguém prova, ninguém sabe direito o que é isso. Um crime que ela teria cometido que, sabe, ninguém entende. E tiraram os progressistas, que eram chamados comunistas, né, da esquerda, tiraram, expulsaram os comunistas da esquerda do governo, voltando à direita neoliberal, comandados por um capitão do exército, ex-capitão, expulso praticamente do exército, tal de Bolsonaro. E aí os militares, acompanhados dos seus colegas da época, né, de caserna, os generais, coronéis, também outros militares da aeronáutica, da marinha, enfim, os militares retomaram o poder. Estão lá de novo no poder, comandando o Brasil, ganhando gordos salários e, o que é pior, voltaram as maracutaias, os milicianos também infiltrados, junto com deputados corruptos, estes sim, corruptos, que estão sendo investigados pelos próprios políticos. Interessante, né? Os próprios senadores e deputados estão investigando as corrupções deles numa CPI que tem trazido à tona, por exemplo, que o líder do Bolsonaro é um dos maiores beneficiados com a questão do Ministério da Saúde, dos esquemas. Pois é, este é o Brasil. Quer dizer, tiraram a esquerda progressista, tiraram os comunistas, como eles diziam, e trouxeram os capitalistas, que ganham muito dinheiro, e o pobre cada vez mais pobre. Simples assim. Só para você refletir nesse domingo. Dá bastante like. Divulgue nossa página amanhã, segunda-feira, eu volto normalmente com 5 minutinhos de manhã, 5 à tarde. Hoje só esta edição de 10 minutos. Se gostou, dá like, me ajuda e divulgue a página. Bom domingo.